coloquei aqui para gravar. Vou colocar aqui para apresentar. A gente vai falar um pouquinho sobre alguns conceitos e teoremas que são importantes. Vocês vão ver que tem muita similaridade com o que a gente já estuda em cálculo, né? Um conteúdo que é visto lá em cálculo. Deixa eu ver se está compartilhando. Está compartilhando a tela. Está acompanhando as mensagens, então ok. Olha, pessoal, novamente boa noite. A gente vai falar hoje conceitos e teoremas relacionados com transformações lineares. É como se a gente hoje juntasse tudo, praticamente tudo que a gente viu até agora em álgebra linear, nesse conteúdo. Então, olha, na aula anterior, a gente chegou a definir o que seria núcleo de uma transformação linear. Eu acredito que vocês devem lembrar que o núcleo, ele vai ser um conjunto um subconjunto, um subespaço do domínio, né, tal que todos os elementos dele, quando a gente aplica uma transformação linear, ele resulta no zero, né? Então, o núcleo vai ter pelo menos o vetor nulo. A gente pode ilustrar dessa maneira. A gente tem o V, que é o espaço vetorial, né? E dentro do V você vai ter essa região que a gente chama de núcleo. Pode só ter o vetor nulo ou pode existir outros. Mas quando você aplica a transformação linear em qualquer elemento desse que está marcado em vermelho, a imagem obrigatoriamente é zero, né? Então, essa é a definição do núcleo. E qual seria a definição da imagem? A imagem vai ser um subconjunto de W, né? Ele está contido em W, essa parte achurada aqui, deixa eu tentar mudar de cor. E na imagem, você vai ter o seguinte: a imagem que é um subconjunto de W, é nela em que vai estar todos os elementos, todas as correspondências do domínio, né? Qualquer elemento do domínio, obrigatoriamente, vai ter que estar nessa imagem, né? Lembrando que se estiver aqui, ela obrigatoriamente vai estar no núcleo. Então, são dois conceitos importantes e sem ele a gente não vai conseguir andar na aula de hoje. Então, só para lembrar um pouco, eu tenho aqui uma transformação linear, que ela vai do R2 ao R, e ela é descrita dessa maneira: T de xy igual a x mais y. Percebam que essa notação aqui, ela não é uma mera formalidade, né? Ela, na realidade, ela tem muita informação. A primeira informação é que o domínio é o R2. Mais do que isso, ela diz também que meus elementos do núcleo vão estar em R2. O contradomínio é R, né? Sendo o contradomínio R, ele informa também que a imagem vai estar em R. Ok? Então, aqui não está pedindo nada nessa questão, mas eu vou querer, por exemplo, extrair uma base desse espaço, dessa transformação linear, né? Ou uma base para o núcleo dessa transformação linear. Como é que eu posso fazer? A gente tem que sempre lembrar que, por definição, o V ele pertence ao núcleo da transformação se obrigatoriamente a transformação linear desse V resultar no vetor nulo, né? Então, esse meu vetor, que eu vou chamar de U, né, igual a xy, que pertence ao domínio, ele também vai pertencer ao quê? Né? Então, o meu U, ele pertence ao quer da transformação, implica dizer que a transformação dele vai resultar em zero, né? Então, para esse exemplo específico que a gente está tratando aqui, a gente tem que o nosso T de U, que é a mesma coisa T de XY, é igual a zero. Mas, ao mesmo tempo, você tem que T de XY é igual a X mais Y. Então, eu digo o seguinte, que
t de x, y, que é igual a x mais y, obrigatoriamente tem que ser igual a zero. E daqui eu consigo extrair minhas informações, né? Daqui eu posso tirar o quê? Daqui eu posso tirar que o x é igual ao menos y, né? Ou que o y é igual ao menos x. Eu vou usar esse caso aqui, mas seria válido também se a gente fizesse o oposto. Então, olha que interessante. O meu vetor u, que ele tem componente x, y, na realidade, se ele pertence ao núcleo da minha transformação, ele vai ter as coordenadas, olha. Para o y vai ser quem? Menos y, ou melhor, para o x vai ser quem? Vai ser menos y. E para o y, o próprio y. Logo, eu posso dizer o seguinte, eu posso evidenciar o y aqui e eu tenho menos 1 e 1. Então, o núcleo da minha transformação, ou o kernel da transformação, é gerado pelo vetor menos 1 e 1. Perfeito. Então, o que significa esse vetor menos 1 e 1? Significa que todo vetor gerado por ele, por uma combinação linear desse único vetor, né, ou seja, todo o múltiplo dele, vai ter imagem nula. Deixa eu fazer um teste aqui com vocês. Se eu pegar t de menos 1 e 1, o resultado vai ser quanto? Vai ser menos 1 mais o y aqui, né? Que é 1. Isso aqui vai ser igual a zero. Logo, eu sei que o vetor menos 1 e 1 ele está no núcleo da minha transformação. Por que eu sei disso? Porque quando eu apliquei a transformação, deu igual a zero. Ou o vetor, vou pegar um múltiplo dele, o vetor menos 3 e 3. Quando eu aplico na transformação, eu tenho menos 3 mais 3, isso aqui também vai ser igual a zero. Então, qualquer múltiplo dele, desse vetor, vai estar na transformação. Por exemplo, vai estar no núcleo. Se eu pegar, por exemplo, o vetor multiplicado por menos 1, né? Menos 1 vezes menos 1 e 1. Que isso daqui vai ser 1 e menos 1. Que seria o resultado se você tivesse feito o oposto, né? Se você tivesse feito y igual a menos x. Seria essa segunda opção que a gente não usou, né? A gente teria como? A gente teria t de 1 e menos 1, que resultaria 1 mais menos 1, que também dá zero, né? Então, qualquer múltiplo dele vai dar zero. Se você pegar menos raiz de 2 com raiz de 2, novamente vai dar zero, né? Vai ficar menos raiz de 2 mais raiz de 2 igual a zero, ok. Então, nessa situação, a gente consegue compreender o significado dos vetores que estão no núcleo. Agora, se eu quero encontrar a imagem, o que é que eu posso fazer? Essa situação ela é mais esquisita porque você não consegue, assim como no item anterior, dividir os elementos em dois vetores, ou melhor, não fica tão visível como a gente pode fazer isso. Mas eu posso usar a seguinte estratégia, olha. Eu sei que a minha imagem, ela está nos reais, né? Ela pertence aos reais. Então, a minha imagem, ela tem como é que eu posso dizer? Então, ela vai ser um subconjunto dos reais. Ou pode ser o próprio real, né? Pode acontecer isso, da imagem coincidir exatamente com o contradomínio. Então, olha, se eu pegar uma transformação desse tipo, x e y, eu sei que a minha transformação resultante é x mais y. Vocês concordam comigo que o x pode ser qualquer número e o y pode ser também? Podem comentar aí no chat. Ou vocês discordam? Sim, né? Então, se ele pode ser qualquer número, eu poderia fazer dessa maneira, olha. No lugar de usar esse vetor aqui, eu poderia ter usado o vetor t de x0, que o resultado seria x, né? O próprio x, ou x mais 0, que é igual a x. Se x pode ser qualquer vetor, valor, esse resultado aqui também pode ser qualquer valor real, né? Qual é a conclusão que eu tiro? A conclusão que eu tiro, já que a imagem pode ser qualquer valor real, então é que a imagem da minha transformação é o próprio R, ou seja, coincide exatamente com a imagem sendo igual ao contradomínio,
né? Então, se a imagem é igual ao próprio domínio, eu posso dizer que a dimensão da imagem, né, da imagem da minha transformação é igual a 1, porque eu sei que os reais ele tem dimensão 1. Um exemplo de quando não é, o problema nessa situação aqui do R2, ou melhor, do R, é porque, vamos pensar aqui, ele provavelmente sempre vai gerar, para ser uma transformação, eu não estou conseguindo lembrar uma situação em que não vai ser. Mas eu vou trazer alguns outros exemplos para ficar mais claro isso daí, com dimensões um pouco maiores. Mas, em resumo, se o contradomínio for os reais, a sua estratégia vai ser tentar escrever qualquer número real a partir da transformação linear, certo? Eu sei que, por exemplo, se você tivesse assim, olha, t de v igual, ou melhor, t de xy igual ao módulo de x mais y, né? Então, se eu tentasse fazer t de x zero, teria módulo de x, né? Então, a imagem, os valores que eu ia obter aqui seriam apenas positivos, né? O problema é que isso não é uma transformação linear, né? Eu sei que quando tem um módulo, a gente viu na aula anterior que isso não era uma transformação linear, então fica problemático, né? Mas tem uma situação aqui. Por exemplo, se eu tiver a transformação linear t de x, y igual a zero. Pronto, consegui lembrar dessa daqui. Porque essa daí, quando eu aplico a transformação vetor nulo, vai estar aí, se eu somar dois, né? Ela se adequa à situação. Então, qual vai ser a imagem dessa transformação linear aqui? A imagem da transformação linear vai ser exatamente o vetor nulo, né? O zero, vai ter apenas o elemento zero nessa transformação linear. Tá entendendo, Maia? Pronto. Então, eu não consigo visualizar qualquer outra que isso não aconteça. Né? Na realidade, se você tiver essa transformação linear, eu acho que só essa daqui vai satisfazer, ser uma condição diferente do vetor nulo. Ou melhor, diferente dos próprios reais. Então, só voltando aqui, eu descobri também que a dimensão do meu quer de t, ou do meu núcleo da transformação, foi igual a quanto? E aí, eu sei que a minha imagem é 1, e a do meu núcleo é quanto? 1 também, né? 1 também. Aí eu observo o seguinte, vamos juntar essas duas informações. Na realidade, acrescentar uma outra. Quando eu olho o meu domínio, eu sei que a dimensão de V é igual a 2. Aí eu vejo aqui a dimensão do núcleo, a dimensão da imagem. Quando eu somo esses dois resultados, o que eu tenho também é 2. Será que existe uma coincidência? Porque a partir daí eu só fiz um exemplo e mostrei isso, né? Então não é suficiente para a gente já chegar nessa conclusão. Mas eu quero que vocês percebam que vai sempre acontecer isso, e lá na frente a gente vai demonstrar, tá certo? Deixa eu fazer mais um exemplo para ilustrar onde eu quero chegar. Eu tenho aqui uma transformação linear, que ela é descrita dessa maneira, t de xy é igual a x, 2y é zero. Então, nela, eu posso ter o seguinte, eu posso pedir para você encontrar o núcleo dessa transformação linear. Mas antes de ver o núcleo, vamos pensar o seguinte, vamos pensar a estrutura dela, quem é o domínio? O domínio é o R3, né? Então, ele tem uma dimensão, a dimensão de V é igual a 3. Esse outro aqui, né, a dimensão dele, eu vou chamar de W, né, T de V em W, é igual a 3 também. Mas ele, por enquanto, não vai ser importante para a nossa análise. Lá na frente vai ser, mas por enquanto não vai ser, não. Então, não vou focar nele a princípio. Agora, eu quero encontrar o núcleo dessa transformação. Eu quero encontrar uma base e eu quero encontrar a dimensão dessa transformação. Lembre-se que
Isso, muito provavelmente, ou com certeza, vai ser uma questão de prova. Encontre o núcleo de uma transformação linear, né? Então, como é que você pode resolver isso? Você tem que lembrar que o núcleo, para um vetor V pertencer ao núcleo da transformação, então ele obrigatoriamente pertence ao domínio, né? E mais do que isso, se ele pertence ao núcleo, quando eu aplico a transformação nele, o resultado vai ser o vetor nulo, né? Vai ser igual a zero. Então, se eu quero encontrar os vetores do R3 que estão no núcleo, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que fazer que o meu T de V é igual a zero. Só um instante, deixa eu só ver aqui esse gato. Ok, desculpem aí. Então, só voltando aqui, eu tenho que fazer sempre esse procedimento, que é qual? A minha transformação t de x, y, z, dizer que seria o meu vetor v que eu estou querendo encontrar, né? Que é igual a zero, mas olha, o t de x, y, z é igual a quem? A x, 2y e zero. Só uma observação, na realidade aqui seria o vetor nulo, né? Que é 0, 0 e 0, que é o vetor nulo do R3. Isso aqui seria a imagem, né? A imagem é zero e a imagem está no R3. Então, isso implica dizer o seguinte, implica dizer que esse termo é igual a 0, 0, 0, ou ainda que a primeira coordenada é igual à primeira coordenada daqui, ou seja, x é igual a zero, a segunda coordenada é igual a essa segunda daqui, 2y é igual a zero, ou seja, y também é igual a zero. Aí vem a minha pergunta, e o z? Vocês acham o quê? Que o z é igual a zero? O Z sempre foi zero. Será? Porque realmente a gente olha aí e a gente percebe que não tem z, né? Olha, tem um zero. E aí, será que o z é zero? Vocês acham o quê? Não se pode estar certo ou errado, não. Quero só ver a noção para a gente discutir isso daí. O Abimael acha que é zero, sempre foi zero. Tem alguém que discorda? Fala agora o caso para sempre. Aí, essa acha que é Ok. também. Acha que é zero também? Muito bem. Mais alguém? Sem preocupar se dá certo ou errado, não. Eu acho importante que vocês externalizem as percepções. Até porque a gente, né, esse é um assunto novo. Então, olha, deixa eu mostrar uma coisa a vocês. Na realidade, eu vou pedir uma coisa a vocês. Eu queria que vocês aplicassem a transformação no ponto 007. Olha o que aconteceria aí. Qual seria o resultado? Zero, zero, zero. Pronto, ok. 000. O Z foi zero? Acho que Não, não, né? não. Não. Eu vou pegar um outro vetor. T de E assim, 008. Z pode ser qualquer real, mas ele vai sempre resultar em zero. Exato, exato. É isso mesmo. Você olha, independente do valor de Z, você sempre vai ter o resultado 000, lógico, se as duas primeiras coordenadas forem nulas. Então, o Z vai ser igual a quem? O Z vai ser o próprio Z. Então, o vetor que você está procurando do núcleo, esse vetor aqui, ele tem essa característica, né? O vetor x, y, z vai ser quem? A coordenada x é zero, a coordenada y é zero, e z pode ser qualquer número.
Aí daí a gente tem o seguinte, eu evidencio o meu Z, que é 0, 0 e 1, né? Então, eu concluo que o núcleo da minha transformação, ele é gerado por esse vetor 0, 0 e 1, tá certo? Vocês entenderam aí? É porque eu tive que sair aqui bem rapidinho, mas Entendi. o porquê que colocou 00 no X e Y? Vamos lá. Entendi já aqui. Já Entendeu, tô. né? Porque eu tive que Os sair. elementos que zeram aqui, o x tem que ser 0, o y tem que ser 0. E o z? A gente viu que o z pode ser qualquer coisa, né? Então, ele não existe uma restrição para o z, porque independente do valor que eu boto em z, a transformação continua levando zero. Então, vetores desse tipo, 0, 0, z, eles geram o meu núcleo, né? Então, eu evidencio aqui e encontro esse vetor, né? Esse vetor seria uma base para o meu núcleo, porque ele é um vetor não nulo, né? E é único, então ele é LI. Então, a conclusão que eu tenho é que a dimensão do Kerr da minha transformação é igual a 1. Ok? Vamos lá. E a imagem? Como é que eu encontro a imagem? A imagem talvez seja mais fácil de você visualizar, porque assim, você só está pensando nesses vetores aqui desse tipo, né? A imagem vai ser o x, 2y e o zero. Vão ser os elementos que tem depois. Se eu não me engano, tem uma formulazinha para você saber. Tem. Eu vou mostrar depois desse slide. Eu acho que depois de uns 2 slides, para poupar tempo e você não precisar quebrar a cabeça com isso aqui. Pelo menos do núcleo, né? Então, olha, a imagem, como é que a gente faz? A imagem é bem simples. Você pega a própria expressão, né? E você abre ela como a gente está acostumado, em um pedaço só com x e um pedaço só com y, né? 0, 2y e 0. Então, você tem que isso é x 1, 0, 0, mais y 0, 2 e 0. Ou seja, a imagem da minha transformação, ela é gerada por dois vetores linearmente independentes, ou seja, isso é uma base, né, da minha imagem, 1, 0, 0 e 0, 2 e 0. Então, qualquer vetor da imagem pode ser escrito por esses dois vetores aqui. E eu concluo, então, que a dimensão da minha imagem da transformação é igual a 2. Aí eu chamo a atenção novamente. Quanto deu a soma da dimensão do núcleo com a dimensão da imagem? Deu exatamente o valor da dimensão do domínio, né? Lógico, isso não é uma demonstração, mas isso já é um indício, né? Tipo, funciona para um, funciona para outro, então eu posso procurar ver se funciona para todo mundo, certo? Ok. Aqui a gente tem dois conceitos importantes, que vai ser o de injetividade e sobrejetividade, né? Vocês estão participando pouco hoje. Me diga uma coisa. Diga. Podem escrever aí no chat. Vocês já viram, não quero saber a definição, né? Mas eu quero saber se vocês já ouviram essa palavra alguma vez na vida. Uau. É uma função ou uma transformação injetiva ou injetora, né? Tem a ver com Eu, contra domínio e domínio, né? Desculpa essa. Exato. É isso mesmo. eu vi lá quando ele estava vendo o conjunto. Uma função injetora, uma função Injetora. bijetora. Aquelas funções lá. Perfeito. Exato. E os demais? Né? A gente aqui na sala tem umas 18 pessoas. Deixa eu ver. Um bocado de gente. Pode falar aí, pessoal. E aí? A galera fica com vergonha porque tá gravando, é pro YouTube. Não, só é digitar, né? Não precisa falar, não. Só é digitar. Sim, não tenho a menor ideia. Né? Vocês já ouviram, pelo menos, falar da palavra injetiva ou injetora, sobrejetiva ou sobrejetora?
Ezequiel quer falar aí, ó. Olha Pronto. aí, olha aí. Ó. Ok, muito bom. Olha aí, Pronto, Daniel. semestre Ó. passado, pronto, ok. Olha, é interessante. O conceito que a gente vai ver aqui de injetividade, sobre subjetividade, é muito análogo ao que a gente aprende lá em cálculo. Na realidade, vocês vão perceber que é a mesma coisa, só que a diferença vai ser na abordagem que a gente vai ter aqui, né? Porque a gente vai abordar numa perspectiva de transformações lineares, ok? Então, deixa eu tentar ilustrar para vocês. Aí, pronto. O pessoal está dizendo que já viu há muito tempo atrás, né? Teve gente em outras turmas que nunca viu, teve gente que viu só no ensino médio, né? E teve gente aqui que chegou a ver em cálculo 1, né? Na graduação, Eu em acho que a gente pré-cálculo. viu lá bem rápido, lá, não foi, Abimael? Cálculo 1. Foi muito básico mesmo, muito básico. Foi só para dizer que existe. Pronto, ok. Então, aqui vocês vão perceber a importância desse conceito, né? Pelo menos é o propósito disso. E essa é uma definição chave que vocês vão ter que entender, né? Então, por isso que eu recomendo que após a aula vocês tentem fixar de alguma maneira. Então, o que seria uma função injetora, uma transformação injetora, né? Dada uma aplicação ou uma função, T, que vai de V em W, né, que vai do domínio ao contradomínio, dizemos que T é injetora se dados U pertencente a V, né, U pertencente ao domínio e V pertencente ao domínio, com T de U igual a T de V, tivermos obrigatoriamente que U é igual a V. Ou, equivalentemente, a gente diz o seguinte: se U e V forem distintos, então T de U e T de V vão ser distintos. Deixa eu tentar elucidar através de... Eu vou começar com um exemplo gráfico, pictográfico, e depois a gente pode passar para um exemplo lá de cálculo mesmo, né? Talvez esse cálculo seja interessante para fazer essa relação, né? Em resumo, uma função, uma transformação, ela vai ser injetiva se vetores distintos tiverem imagens distintas. Ou seja, eu tenho aqui o meu espaço vetorial V, aí aqui, sei lá, vou pegar a minha imagem, que é a região que eu estou interessado, né? Aí eu tenho um vetor U, que pertence ao meu domínio, e tenho um vetor V, que pertence ao meu domínio. Então, como eles são diferentes, isso vai implicar em dizer que as imagens deles, ou seja, o T de V e o T de U, também são diferentes, né? E o que acontece? Se uma função for injetiva, as imagens serão iguais somente se os vetores forem iguais também. Deixa eu mostrar um exemplo de uma coisa que não é injetiva para vocês fixarem esse conceito aí. Lá em cálculo 1, a gente aprende uma função muito básica, na realidade, do ensino fundamental, o médio, a gente aprende o seguinte: eu vou usar o termo função, não vou usar transformação, porque isso não seria, no caso, uma transformação linear, né? Seria uma função, uma coisa lá de cálculo. Então, você tem o seguinte: uma função f, ela é definida dos reais nos reais, tal que o f de x seja igual a x ao quadrado. Pronto, peguei essa situação aqui. Então, observem o seguinte: você tem o domínio, você tem o contradomínio, né, a imagem aqui. Vou colocar o domínio, que é o R, e o contradomínio, que é o R também. Então, se eu tiver um elemento 1, qual seria a correspondência desse elemento aqui no contradomínio? Ou seja, na imagem. Quem seria F de 1? Qual seria o valor de F de 1? 1. 1, exato. Quem seria
a imagem do elemento -1. Número 1 também. 1 também. Então, perceba, olha o que aconteceu aqui. Aqui vou marcar 1, né, que eu tinha esquecido aqui. Você percebe que elementos distintos, porque um é diferente de -1, né? Eles geraram a mesma imagem. Então, como eu tenho imagens iguais para elementos distintos, eu posso concluir logo que logo a minha função f não é injetora. Injetora ou injetiva, tá bom? Esses são sinônimos. Ela não é injetora ou não é injetiva. Vocês entenderam isso? Ficou claro? Beleza, entendi. Ok. Ronildo, só para sintetizar aqui. Quer dizer que ela é injetora quando a gente tiver dois elementos iguais de um vetor. Porque eu vi essa parte de cima e essa parte de baixo aqui do enunciado, da definição, aí eu Olha, perdi. a dica é o seguinte, olhe para a imagem. Imagens iguais, por exemplo, o resultado aqui deu 1 e o resultado deu 1 também, né? Quando eu apliquei a transformação com os valores -1 e 1, olha, eles resultaram na mesma imagem, mesmo sendo elementos distintos, certo? Olha, desculpa, aqui são elementos iguais, né? Elementos iguais, elementos da imagem iguais, mesmo tendo elementos distintos do domínio. Quando isso acontece, eu não tenho uma função ou uma transformação injetora. Agora, se eu tivesse, por exemplo... Ou é igual, ou é diferente, né? Exato. Entendi. Se você tiver na imagem elementos iguais e do domínio diferente, automaticamente você exclui a possibilidade de ser injetora. Então, deixa eu fazer uma outra provocação aqui. Se eu pegasse a função e mudasse uma coisinha, eu mudasse o domínio, agora eu pegasse só o domínio positivo, aí eu pergunto novamente, quem vai ser a imagem de 1? Ou seja, quem vai ser o f de 1? Vai ser o próprio 1. 1, né? Certo. E quem vai ser a imagem de -1? Não vai ter, né? Não vai ter porque é só positivo, né? Perfeito. Então, esse -1 aqui foi só para ver se vocês estavam atentos, né? Então, esse -1 aqui, ele não cabe. Não existe esse elemento, né? É a famosa pegadinha. Pronto. Logo, vocês percebem que o único elemento que vai ter imagem aqui é o próprio 1. Não existe um outro elemento que, quando eu coloque na função, né, o f desse x seja igual a 1, além do próprio 1, dadas essas condições de eu mudar o espaço, né, mudar o domínio. E isso, até para cálculo, né? Isso, lógico, eu estou trazendo uma analogia para álgebra linear, mas para cálculo isso é importante. Por quê? Dependendo do domínio, você pode, inclusive, mudar o tipo de função. Aqui a gente tem uma função que não era injetiva ou injetora. Quando eu mudei o domínio, ela passou a ser injetora. Isso é importante, né? Por isso que o domínio ele tem uma relevância no que a gente vai analisar, certo? Daqui a pouco eu faço exemplos já voltados para a álgebra linear. Só quero conceituar que vocês fiquem com essa ideia do que seria uma função ou uma transformação injetora. Ok. Agora, o que seria uma função sobrejetora? Ela talvez seja mais simples de entender, porque é simplesmente o seguinte. Uma aplicação ela é considerada sobrejetora se a imagem dessa transformação coincidir exatamente com o contradomínio. Ou seja, né, se eu tiver uma transformação
né, que vai de um espaço para o outro, a imagem, do lugar de ser um pedacinho, ser o próprio contradomínio, né? Inclusive, isso aconteceu em um dos exercícios. Pronto, nesse exercício aqui, olha, você viu, você encontrou que a imagem era exatamente igual ao contradomínio. Então, nessa situação, a gente pode concluir o quê? A gente pode concluir que essa transformação, ela é sobrejetora. Essa definição é mais simples, né? Deixa eu pegar aqui uma ideia. Vou voltar novamente naquela função. Eu sempre quero colocar termos. É um f que vai de R em R, tal que a expressão seja f de x igual a x ao quadrado. Ok. Aí a minha pergunta. Essa função, ela é sobrejetora? E aí? Ela é uma função sobrejetora? Quando eu pergunto se ela é sobrejetora, eu estou perguntando os valores assumidos por F, os valores que aparecem em R, correspondem a todos os reais? Existe algum real que está faltando aí? Todo número que você colocar ali vai dar um real do outro lado, né? Sim, mas o que eu quero saber é do outro lado. O do outro lado, ele vai compreender todos os reais ou vai faltar alguns? Sempre vai ser positivo do outro lado. Exato. Então ele está faltando alguns, não é? Está faltando a parte negativa. Sim, tá. Entendi. Está entendendo? Porque o gráfico dessa função é assim, olha. Ele, de fato, pega todos os números de cima. Mas os de baixo, você não tem essa... Fica faltando, né? Para ser real, você teria que ter esses elementos também aí embaixo. Então, nessa situação, você tem que essa função aqui, que não é uma transformação, né? Ela é uma função que não é sobrejetora. Nesse caso aqui, ela nem é sobrejetora e nem injetora. Mas, se você pegar o seguinte, a transformação que vai de R em R+, né? E a mesma função, f de x igual a x ao quadrado. Aí sim, a imagem dela vai corresponder só aos valores reais positivos, não vai ter buracos, né? Então, como você teve essa segunda situação aqui, nesse segundo caso, ao mudar o contradomínio, eu consegui extrair para mim uma função sobrejetora. E quando eu tenho uma função que tanto é injetora como sobrejetora, que seria o caso de um f de R+, em R+, né? E a mesma função, f de x igual a x ao quadrado, eu digo que ela é bijetora, né? Quando ela é injetora e sobrejetora, então ela é uma função bijetora, né? A imagem dela seria só esse pedaço aqui, compreenderia todos os valores do quadrante 1, né? Que é, de fato, os valores que estão definidos nessa região aqui, né? Ele consegue compreender todo mundo. Então, essa aí seria uma função que teria essas duas possibilidades. Quando uma função é injetora e sobrejetora, a gente chama de bijetora. E o legal de funções bijetoras é que permitem uma coisa chamada de função inversa. Você só consegue uma função inversa quando você tem essa delimitação dela ser bijetora, né? Um exemplo disso é aquela função seno, a função cosseno, né, que você tem que definir ela no intervalo de menos 1 a 1, né, ou de 0 até 1, e tem que delimitar também a imagem, né, para ela ser bijetora e admitir uma função inversa. Só desse jeito você consegue. Então, pronto, já que vocês entenderam, pelo menos espero, né, o conceito por trás disso, aí vem aqui os exemplos numéricos, né? Essa função aqui, será que ela é injetora? Será que ela é bijetora? A gente vai tentar ver isso agora, né? Eu tenho aqui uma função
que vai do R2, ou seja, o domínio dela é o R, né, ou seja, é uma função que vai do R no R2, dizer que seria o V, dizer que seria o W. Né? Então, deixa eu só pegar aqui no meu script. Então, essa função aqui, como é que a gente consegue ver se ela, de fato, ela é injetora ou sobrejetora? Para saber se ela é sobrejetora, ou melhor, injetora, eu tenho que fazer o seguinte. Primeiro eu olho para a imagem, né? T de V igual a T de U, implica obrigatoriamente, se ela é injetora, que U é igual a V. Vamos ver se isso acontece? Antes disso, deixa eu perguntar um negócio. Quem seria T de X nessa função aí? Quem seria o T de X? O T de X seria x0? Exato, X0. Quem seria o T de Y? Y0. Tudo bem. Vamos igualar essas duas coisas e ver o que acontece? Se eu igualar T de X com T de Y, eu vou ter quem? Eu vou ter que x0 é igual a y0. Vocês concordam? Então, se eu fizer coordenada por coordenada, eu concluo que x é igual a y e 0 é igual a 0. Isso não vai influenciar, né? Mas o importante é aqui, olha. X e y eram meus elementos lá do domínio. Foram os elementos que eu peguei aqui. Então, qual é a conclusão que eu tiro? Se eu tomar dois elementos iguais, né? Ou melhor, se eu peguei duas imagens, igualei elas duas, e cheguei à conclusão que os elementos do domínio são iguais. Então, eu concluo que a minha transformação é injetora. Então, diga assim, logo, T é injetora. Ok. Aí agora como é que eu vejo que se ela é sobrejetora? Ela é fácil de visualizar, né? Eu pergunto, vocês acham que ela é sobrejetora, sim ou não, e por quê? Tem um vizinho gritando aqui perto de casa, não sei se vocês estão escutando, que me deixa desconcentrado. Se é sobrejetora, é? Você está perguntando? Sim, exato, estou perguntando se ela é sobrejetora. Para ser sobrejetora, o que a gente vai ter? Vai ter que os elementos de V ali, né, no caso, de R até R2, a imagem de T coincidir com W. Tá certo, o raciocínio tá certo. Então, ou seja, a imagem ela tem que gerar todo o R2. Será que isso acontece? Será que tem algum elemento do R2 que não é gerado por essa expressão aqui, que é a imagem? Como é que a gente pode saber? Assim, Olha aí. Será que eu consigo gerar o vetor 1 e 3, né, como imagem, usando essa transformação? Acho que não, porque não é o 0 ali? Exato, você está certo. Então, se você encontrar um elemento que não é gerado pela imagem, mas é do contradomínio, então automaticamente ela não é sobrejetora. Então, eu posso dizer assim, logo, T não é sobrejetora. Professor, tem um jeito mais simples? Tem. Você pega o vetor da imagem, né, que é x e 0, e decompõe ele, né, que é x, 1 e 0. Então, você conclui que a imagem da minha transformação ela é gerada apenas pelo vetor 1 e 0. Aí, observe o seguinte, qual é a dimensão da imagem?
A dimensão da minha imagem da transformação é 1. Qual é a dimensão do contradomínio? A dimensão do contradomínio é 2. Você está vendo que é diferente, né? Então, você não consegue gerar um espaço com apenas um vetor se ele precisa de 2 para ser gerado, entenderam aí? Entendi, sim. Pronto. Então, dessa maneira, a gente descobriu que essa transformação ela é injetora, mas não é sobrejetora. Pronto. Então, olha, deixa eu ver. Lá na frente eu posso fazer mais um exemplo para ilustrar. Agora é o momento que vocês, eu peço, prestem muita atenção para a gente conseguir extrair algumas informações de uma transformação linear, né? Então, olha, seja ter uma aplicação que vai de V em W, ou seja, do domínio ao contradomínio, uma aplicação que é linear. Então, o quer de T vai ter apenas o vetor nulo se e somente se T for injetora. O que esse teorema está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, olha, se no núcleo da minha transformação existir apenas o vetor nulo, minha função ela é injetora. Vamos ver, inclusive, aqui nesse exemplo, que eu não cheguei a fazer isso, né? Mas se eu fizesse isso, eu pegaria o vetor, ou melhor, pegaria a imagem, igualaria a zero, né? E veria e chegaria à conclusão que x é igual a zero, ou seja, no núcleo dessa minha transformação aqui, dessa função, tem apenas o vetor nulo, né? E coincidentemente, ou não tanto, descobri que ela é A injetora. dimensão é zero, né? A dimensão? Exato, exato. Eu esqueci disso, né? A dimensão do quer de T é igual a zero, Porque né? Quando a é óbvio, né? Já que o domínio é só um, né? Exato, exato, exato. Né? Com uma soma, né? Eu ainda não demonstrei esse resultado, mas é verdade. Olha. 1 mais zero vai ser igual ao próprio 1. Então, se você já tiver a imagem, a dimensão de 1, automaticamente você já sabe da resposta, né? Mas eu ainda não demonstrei esse teorema, ele é só um palpite, né, por enquanto. Então, olha o que o teorema está dizendo. A ida é o seguinte: se o quer de T tiver apenas o vetor nulo, então T é injetora. É injetora ou injetiva, né? Pode ter essa mesma coisa. Como existe essa palavra se, somente se, na lógica proposicional isso é uma bicondicional, né? Você tem o contrário. Você tem se T é injetora, então no quer de T vai ter apenas o vetor nulo. Uma coisa implica obrigatoriamente na outra. Deixa eu tentar demonstrar isso daqui com uma outra cor. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode partir desse pressuposto que no núcleo da transformação exista apenas o vetor nulo. Então, se no núcleo da minha transformação existir apenas o vetor nulo, eu posso ter o seguinte, né? Que seria essa primeira parte. Eu tomo U e V que pertence à minha transformação linear, tais que, desculpa, U e V que não pertence à transformação linear, porque não faz sentido isso, né? U e V que pertence ao meu domínio, né? Tais que T de U é igual a T de V. Né? Se eu quero, geralmente, quando eu quero verificar que uma coisa é injetora, eu olho a imagem dela. Né? Se eu passar esse segundo membro para o primeiro, eu tenho o seguinte: T de U menos T de V igual a quem? Igual ao vetor nulo, né? Porque eu passei o primeiro para o segundo. Aqui, deixa eu botar uma setinha, né? Fica mais elegante. T de U menos T de V igual a zero. Eu vou usar a propriedade de linearidade da transformação linear, que diz o quê? Quando eu tenho essa situação, eu posso dizer que isso é um T de U menos V, né? Propriedade da transformação, e isso é igual a zero.
Só que a gente precisa relembrar do seguinte, quando uma transformação, né, se T sei lá, W, dá igual a zero, implica dizer que W pertence ao quer da transformação. Só que nessa situação que a gente tem aqui, por hipótese, né, a gente tem uma hipótese e uma tese nesse caso, né? A minha hipótese, o que eu sei que eu parti de verdade é que no núcleo existe apenas o vetor nulo. Isso aqui é a minha hipótese, esse outro pedaço aqui é a minha tese, né? Então, olha, se no núcleo existe apenas o vetor nulo, obrigatoriamente esse vetor aqui, U menos V, é igual ao vetor nulo. Se ele é igual ao vetor nulo, então eu concluo que U é igual a V. Então, olha, para uma situação em que T de U foi igual a T de V, partindo da hipótese que no núcleo tem apenas o vetor nulo, eu concluí que U é igual a V. Então, se U é igual a V, logo T é injetora. Pronto. Né? A volta diz o seguinte, se T é injetora, então o núcleo da transformação vai ter apenas o vetor nulo. Vamos ver o seguinte, eu vou imaginar que seja um determinado vetor V que pertence ao núcleo da minha transformação. Se ele pertence ao núcleo da minha transformação, isso implica dizer que quando eu aplicar a transformação nele, vai dar igual a zero. No entanto, eu sei que a transformação do vetor nulo é igual a zero também, né? Essa é uma das propriedades das transformações lineares, que o vetor zero é elevado em zero. Mas espera aí, por hipótese, que é esse meu pedaço aqui, a minha transformação ela é injetora, né? Então, eu tenho dois vetores dando, ou melhor, duas imagens iguais, né? Como ela é injetora e você tem essas duas imagens iguais, eu concluo, então, que o V é obrigatoriamente igual a zero, né? Logo, no núcleo da transformação, você vai ter apenas o vetor nulo, né? Quer de T, ele é composto apenas pelo vetor nulo. Então, professor, não entendi muito bem, não. Em síntese, o que quer dizer? Nas minhas questões seguintes, se eu pedir, por exemplo, verifique se uma transformação ela é injetora, você vai precisar calcular, fazer essas contas aqui? Não. Só é verificar os vetores do núcleo. Sabendo que no vetor do núcleo tem apenas o vetor nulo, você conclui que a transformação é injetora. Tá certo? Ou se tiver o contrário do mesmo jeito, né? Se você já souber que a transformação é injetora, você vai saber que no núcleo dela tem apenas o vetor nulo. Ok. Então, agora a gente tem o segundo teorema, que ele talvez seja o teorema mais importante desse conteúdo, né? Ou dessa segunda unidade, ou pelo menos nessa parte aqui. Que ele é chamado de teorema do núcleo e da imagem. Por que ele é chamado desse jeito? Porque ele consegue relacionar o núcleo, a imagem e o domínio, né? Foi aquela coisa que a gente tinha comentado desde o início da aula, foi aquele palpite que a gente tinha desde o início da aula, que a dimensão do domínio é igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. Como é que a gente consegue demonstrar isso daí? Olha, essa demonstração, ela talvez dê um pouquinho de dor de cabeça, né? Mas ela é bem elegante. Então, eu peço que vocês tentem acompanhar ela, mas nela a gente vai utilizar muita coisa que foi discutida durante todo o semestre, certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou considere esse conjunto de vetores V1, V2, V3, Vn, base do núcleo da minha transformação, né? Se ele é base do núcleo da minha transformação, deixa eu pegar aqui, imagine que você tem V
e dentro dele você tem o quer da minha transformação. A gente sabe que o núcleo é um subespaço vetorial. Sendo ele um subespaço vetorial, ele vai ter vetores que geram ele, né? Então, a gente viu lá na primeira unidade que você pode completar uma base até formar o próprio espaço vetorial, né? Olha, esse V1, V2, Vn, ele está aqui dentro. Mas só com eles eu não consigo gerar todo o V. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso tomar outros vetores, sei lá, W1, W2, Wm, né, que não estão no núcleo, mas que são linearmente independentes. Não sei se vocês lembram desse teorema que a gente ia adicionando vetores linearmente independentes para formar uma base do espaço vetorial, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e somar esses elementos, né? Complete uma base, né? Uma base para V ou para o domínio, partindo dos vetores da base do quer de ter, né? Do kernel da transformação, do núcleo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o seguinte, seja então, né? Seja então, esse conjunto de vetores V1, V2, Vn, W1, W2, Wm, que não obrigatoriamente é a mesma quantidade de elementos do núcleo da imagem, né? Pode ter mais, pode ter menos, né? Então, seja isso daqui uma base de V, né? Do meu espaço vetorial. Então, o que é que a gente quer mostrar para chegar na demonstração desse resultado? A gente quer mostrar que, vamos mostrar que a transformação desses vetores T de W1, T de W2, T de Wm é base da imagem da transformação. Imagem da transformação. E daqui a pouco eu volto nisso para a gente refletir um pouco sobre por que você mostrar que T de W1 até T de Wm sendo base da imagem da transformação é suficiente para mostrar que essa expressão é verdadeira, né? Não sei se vocês lembram, mas para mostrar que uma coisa é base, você tem que fazer dois procedimentos. O primeiro é mostrar que T de W1, T de W2, T de Wm, ele gera o espaço vetorial, ou seja, ele gera a imagem da transformação. E a segunda coisa que eu tenho que mostrar, que é a segunda, é que esse conjunto de vetores, além de gerarem, ele tem que ser linearmente independente, né? Esse conjunto é linearmente independente. Então, vamos ver o que a gente pode fazer aqui. A primeira coisa é verificar se ele gera, né? Então, vou fazer assim, olha. Dado... vou botar aqui. A primeira demonstração. Dado um W qualquer pertencente à imagem da minha transformação, se ele está na imagem, então existe um U que pertence ao meu domínio, tal que T de U é igual a esse W, certo? Como U está no meu domínio, então U ele pode ser escrito como uma combinação linear dos vetores da base. Então, ele pode ser escrito como α1V1, mais α2V2, mais αn-Vn, mais, aí vem o beta1W1, mais o beta-MWM. Ao aplicar uma transformação linear em ambos os lados, T de U, que eu sei que é o meu Wzinho, né? Que é o meu vetor da imagem,
ele é igual a quem? Vai ser a T de alfa 1, V1, mais alfa N, Vn, mais beta 1, W1, mais beta M, Wn. Eu vou usar aqui a linearidade, então eu vou ter o seguinte, eu vou ter que meu T de U, ou seja, minha imagem do vetor U, é igual a alfa 1, T de V1, mais alfa 2, T de V2, mais até o alfa M, T de Vn, mais beta 1, T de W1, mais beta M, T de WM. Ok. Olha o que vai acontecer agora. Eu sei que que V1, V2, V3, Vn, eles são vetores que geram o núcleo. Se eles geram um núcleo, eles estão no núcleo, logo, quando eu aplico a transformação, isso aqui dá zero, isso aqui dá zero. Todos os Vns, a transformação dos Vns, por eles estarem no núcleo, vai dar igual a zero. E a única coisa que me sobra é o seguinte, é que T de U é igual a quem? É igual a beta 1, T de W1, mais beta 2, T de W2, mais beta M, T de WM. Então, o que é que eu concluo? Logo, a imagem da minha transformação linear, ela é gerada, ela pode ser gerada pelos vetores T de W1, T de W2, T de W3, T de WM. Pronto. Primeira coisa eu demonstrei. Agora eu tenho que mostrar a segunda, né? Que esse conjunto de vetores, eles são LIs, para que eu consiga, então, concluir que T de W1, T de W2 é uma base da minha imagem. Como é que eu posso fazer isso daqui? Deixa eu fazer o seguinte, olha. Vamos lá. Então, dizer que esse conjunto é uma base para o meu espaço vetorial, ou melhor, que eles são linearmente independentes, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que fazer uma combinação linear, né? Alfa 1 T de W1 até alfa M T de WM, dando o vetor nulo. Acho que vocês devem lembrar disso, né? Para verificar se um conjunto ele é linearmente independente, a gente constrói uma combinação linear, dando o vetor nulo, e obrigatoriamente os coeficientes têm que ser igual a zero. Então, olha o que vai acontecer nessa situação. Como eu quero usar aqui a linearidade dessa transformação linear, então eu posso concluir o seguinte, eu posso fazer o seguinte, na verdade, que isso daqui é a mesma coisa de alfa 1 W1 mais alfa 2 W2 mais alfa M WM, dando o vetor nulo. Mas se dá o vetor nulo, quer dizer que esse vetor soma aqui, ele está no núcleo da minha transformação. E como ele está no núcleo da minha transformação, eu posso dizer que eles são gerados pelos vetores do núcleo, né? Os vetores da base do núcleo. Então, alfa W1 mais alfa WM, deixa eu ver, alfa MWM, ele é gerado pelos vetores que estão na base do núcleo, no caso, né? Então, eu tenho alfa 1 V1, ou, na realidade, vou mudar o coeficiente aqui, vou botar beta 1 V1, mais até o último elemento da base, que é o beta N Vn. Eu vou trazer esses termos para o primeiro membro, e eu vou ter o seguinte, alfa 1 W1 mais alfa M WM menos beta 1 V1 menos, né, porque eu passei para o primeiro membro, então ficou negativo, menos beta M VM igual a zero. Aí o que é que a gente construiu aqui? Se vocês olharem, eu tenho os vetores V1, V2, Vn, W1, W2, Wm,
né? Eu tenho esse conjunto de vetores. E se vocês não lembrarem, esses vetores, se vocês não se lembram, esses vetores é base de V, ou seja, é base do espaço vetorial. E o fato deles serem base, né, desse conjunto ser a base do V, implica dizer que esses coeficientes aqui obrigatoriamente são iguais a zero, porque como é uma base, ele obrigatoriamente é LI. Né? Então, eu tenho o seguinte, eu tenho que α1 é igual a α2, que é igual a α3, que é igual a αm, que é igual ao beta1, que é igual ao beta2, que é igual ao beta m, que é igual a zero, né? Então, eu concluí que esses alfas aqui, eles são zeros. E como eles são zeros, logo, né, eu concluo que esse conjunto, né, T de V1, ou T de W1, T de W2, T de WM é base, ou, na realidade, é linearmente independente e base da imagem da minha transformação. Por que ela é base? Porque eu mostrei anteriormente que gerava, e agora mostrei que eles são LIs. Mas alguém pode dizer assim, mas, professor, qual é a relação disso com aquele teorema do núcleo da imagem, né? Porque isso é suficiente. Deixa eu voltar um pouquinho. Seguinte, deixa eu mostrar aqui os elementos que a gente tem. A gente tem a base de V, né? V1, V2, V3, Vm, W1, W2, até Wn. Não precisava desse W2 não, mas eu coloquei. Ok. Então, eu sei que esses vetores primeiros aqui, eles são bases, ou é base de quer de T. Ele é base do quer de T. Quantos elementos a gente tem aqui? A gente tem... Ah, outra coisa. Eu sei que isso tudo é base de V, né? É base do domínio da minha transformação linear. Então, se esses elementos são base da imagem, ou base do núcleo, eu tenho N valores, ou N elementos no núcleo. Ok? Agora eu olho para esse outro lado, né? Se eu peguei as transformações desses elementos e eu tenho M elementos sendo base da imagem, né? Então, e mais, né? E eu sei que o meu V, ele tem N mais M elementos, então eu concluo que a soma dos vetores da base do núcleo, a quantidade dos elementos da base do núcleo, mais a soma da quantidade de elementos da base da imagem, vai dar exatamente a quantidade de elementos que existe no domínio. Aí alguém pode dizer, professor, estava mais fácil quando você só tinha dito intuitivamente. Sim, né? Mas olha, para construir essa justificativa, a gente teve que usar basicamente tudo que a gente aprendeu nessa disciplina aqui, certo? Então, vamos lá. A gente já está terminando a aula, eu garanto. Tem só mais um ou dois teoremazinhos e a gente já termina. Diz o seguinte, esse novo teorema. Se eu acho é esse, deixa eu ver aqui. Tem esse e esse outro aqui já termina. São só dois. Se a dimensão de V é igual à dimensão de W, então T linear é injetora se e somente se T for sobrejetora. Então, vamos pensar um pouquinho. Eu vou partir do pressuposto do teorema, né? Que a dimensão do quer de T... e aqui tem um si somente si, então tem uma ida e uma volta, né? Eu só vou mostrar uma das situações e o resto fica com vocês. Ter do quer de T mais a dimensão do quer de T mais a dimensão da imagem da minha transformação vai ser igual à dimensão de V. Ok. Se T é injetora, eu parto desse princípio que T é injetora, então, a gente já mostrou em um teorema atrás que a dimensão do núcleo é zero.
Se a dimensão do núcleo é zero, então a gente tem que a dimensão da imagem é exatamente igual à dimensão de V. Mas aqui no início da questão diz o seguinte, que a dimensão de V é igual à dimensão de W, né? A dimensão de V é igual à dimensão de W. Logo, eu concluo que a dimensão da imagem é igual à dimensão do contradomínio, se a quantidade de elementos da base da imagem é igual à quantidade de elementos da base do contradomínio, então eu tenho uma função ou uma transformação que ela é sobrejetora. Então, em resumo, se eu tenho, sei lá, uma transformação que vai do R2 ao R2, né, elevada nessa situação. E o que mais? E eu tenho que ela é injetora, ou seja, eu encontrei que no núcleo dela existe apenas o vetor nulo, então, obrigatoriamente, essa função ela também vai ser sobrejetora, tá certo? Se ela é injetora e sobrejetora simultaneamente, ela ganha um status que a gente chama de bijetora. Bijetora, Pronto. né? Exato, exato. E só para finalizar, agora sim, vocês viram que até tem bons estudos aqui para terminar, né? Então, olha, seja T uma transformação que vai de V em W, uma aplicação linear que é injetora. Se a dimensão de V for igual à dimensão de W, então T leva de base em base. A gente tem aqui um bocado de pressupostos interessantes. A primeira coisa é, a gente tem aqui colocado as mesmas condições do corolário anterior, ou seja, as dimensões são iguais, a aplicação ela é injetora, obrigatoriamente a transformação também é sobrejetora, pelo teorema anterior. Então, a gente quer ver se ela leva de base em base. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer o seguinte, considere esse conjunto V1, V2, Vn, base, que é um cocheiro, é uma chave, desculpa, base de V, né? Então, o conjunto T de V1 até T de Vn, nessas condições, a primeira coisa, você sabe que ele está contido no contradomínio, né? Esse conjunto, ele está contido no contradomínio. E mais do que isso, é linearmente independente. A questão é, como é que a gente pode demonstrar que esse conjunto é linearmente independente? Eu uso a definição, né? Para um conjunto ser linearmente dependente, então, alfa1 T de V1 mais alfa nt de Vn é igual a zero. Eu uso a linearidade, então eu tenho que ter de alfa1 V1 mais alfa n Vn é igual a o vetor nulo. Como deu igual ao vetor nulo, e essa função é injetora, implica dizer que existe apenas o vetor nulo no núcleo dessa transformação linear, então eu tenho que alfa1 V1 mais alfa2 V2 mais alfa-n Vn é igual ao vetor nulo. Como isso é a base de V, então eu concluo que alfa1 é igual a alfa2, que é igual a alfa-n, que é igual a zero, ou seja, os coeficientes são obrigatoriamente nulos. Sendo os coeficientes obrigatoriamente nulos, né, eu concluo, então, que esse conjunto, né, logo, o conjunto T de V1, T de V2, T de Vn é Li. Pronto. Ele foi Li, aí, olha, eu tenho quantos elementos aqui? Eu tenho um N. Eu sei que no meu domínio eu tenho N elementos também, porque na base dele existem elementos, ou seja, a dimensão do domínio é N. A dimensão do contradomínio, que é igual, é N também. A minha função é sobrejetora. Ela gera o meu espaço vetorial, né? Ou melhor, ela gera a imagem da minha transformação.
Logo, ela é uma base também para a minha imagem. Isso implicou dizer que eu consigo levar dessa maneira, sei lá, se eu tiver o V1, se eu tiver o V2, se eu tiver o VM, ao aplicar uma transformação com essas propriedades, eu levo a vetores distintos que são linearmente independentes. T de V1, T de V2, até T de Vn. Então, eu levei de uma base em outras. Só resumindo, nessa situação, a gente tem uma bijeção, e acontece uma coisa que tem um nome pomposo lá na matemática, que é chamado de isomorfismo. Né? Essa transformação ela é isomórfica. Então, se eu perguntar a você, o que é uma transformação isomórfica? É uma transformação que é injetora e sobrejetora, ou seja, bijetora. E mais do que isso, né? Mais do que isso, ela permite uma coisa que a gente vai tratar na próxima aula, que é transitar entre os espaços vetoriais, ou seja, tanto eu posso ir de V para W, como eu posso ir de W para V através de uma transformação inversa, tá certo? Então, pessoal, eu tenho certeza que foi bem traumático, né? Provavelmente a maioria de vocês já se dispersaram aí, mas é normal. Eu sugiro, por Rapaz, tem que favor. estudar mais, hein? Pois é, você viu que a aula de hoje a gente usou tudo mesmo, foi? Usou tudo aí. Professor, Pois é, eu peço que vocês dão uma revisada nessa aula de hoje, né? Ela vai ser importante porque na prova vai cair com certeza questões para calcular transformação inversa, e você vai ter que entender esses conceitos ou entender quando é que isso se encaixa, tá Tem uma certo? pessoa falou aí, bem baixinho aí. Deixa eu ver, eu não consegui escutar. Não sei quem foi, não. Daniel aí, ó. Opa, Daniela, deixa eu ver aqui, eu não consegui ouvir bem. Alô, professor?